Hello there, my name is Thiago and this is Inglês Everywhere, the podcast that helps you improve your English. I want to invite you to join me every week to take you to the next level, listening to all kinds of content, stories, interviews, chats, and a lot more. Welcome to Inglês Everywhere. Olá, ouvintes do Inglês Everywhere, sejam bem-vindos à segunda parte dessa série, que é sobre palavras do francês que a gente usa comumente em inglês. Na primeira parte eu falei um pouquinho sobre a história de como o francês acabou se tornando uma língua muito importante na construção do idioma inglês, e lá eu apresentei para vocês 10 palavras. Neste episódio, a gente vai trabalhar com 12 palavras diferentes e eu vou dar alguns exemplos para que vocês entendam bem a forma que você pode utilizá-la em inglês. Vocês vão observar também que a pronúncia é exatamente como do francês. Então, a gente acaba importando a palavra, mas a gente não coloca com a pronúncia mais para o inglês, mas sim mais próxima do francês. Se você estiver chegando ao podcast através deste episódio, eu já peço então para que você passe a seguir o podcast Inglês Everywhere e assim, 2 vezes por semana, você sempre vai ter conteúdo novo e gratuito e dessa forma você vai ampliando aí a sua exposição e o seu conhecimento no idioma. Não deixe também de me seguir no Instagram, no Inglês Everywhere e também no Twitter para conteúdo extra. Vamos lá, a lista é grande, são 12 palavras, então já vou começar com a primeira palavra que é reservoir. Reservoir é o mesmo que reservatório, tá? Então um exemplo aqui para vocês é: The water content of the country's reservoirs had fallen to less than 50% of their capacity. The water content of the country's reservoirs had fallen to less than 50% of their capacity. A palavra seguinte equivale em português a gafe, mico, e vem do francês, que é faux pas. Faux pas. Então vamos a um exemplo. I committed a faux pas that my friends have never let me forget. I committed a faux pas that my friends have never let me forget. É importante vocês observarem nesses exemplos os collocations, que é justamente quais verbos a gente coloca seguido de determinados substantivos, determinadas estruturas que meio que são fixas no idioma. Ou seja, elas soam mais naturais se a gente combiná-las dessa forma. Então, nesse caso aqui, a gente tem commit a faux pas. Commit a faux pas, que seria cometer uma gafe ou pagar mico. Muitas vezes a gente acaba querendo fazer traduções literais e é aí onde a gente se perde, porque buscando traduções literais, a gente acaba formando combinações que não soam naturais no outro idioma, neste caso no inglês. A palavra seguinte a gente acaba usando também no português, que é a palavra blasé. E curioso que a primeira vez que eu ouvi essa palavra, que eu vi entender o que de fato significava, foi num contexto em inglês. Então é interessante a gente ver que a gente acaba aprendendo muito também através de outros idiomas. Vamos a um exemplo. He flies first class so often, he's become blasé about it. He flies first class so often, he becomes blasé about it. A quarta palavra é bureau. E bureau é um escritório, uma organização que fornece informação sobre um determinado assunto. O mais conhecido de todos é o FBI. FBI, que é uma sigla, significa Federal Bureau of Investigation. Federal Bureau of Investigation. Mas a gente também pode utilizar de forma geral nesse sentido de ser um escritório, uma organização que fornece informações. Então, por exemplo, she works for an employment bureau. She works for an employment bureau. Existe também a palavra bureau de change. Bureau de change, que equivale a casa de câmbio. E também é possível utilizar o termo exchange, que vem do inglês mesmo. A minha seleção de número 5 é a palavra café.
Café, que acaba às vezes gerando uma confusão, porque a gente tem a palavra café em português, né? Mas a gente também tem a palavra coffee em inglês. Então vamos entender aqui de uma vez por todas as distinções. Bom, coffee significa café, né? Que a gente bebe, que a gente toma. A palavra café, que vem do francês, é o lugar onde a gente vai para tomar café, comer torta, comer um sanduíche, tá? Então é um café ou coffee shop. A gente tem essas duas opções, café ou coffee shop, mas coffee vai ser sempre relacionado à bebida ou à plantação, um coffee plantation, coffee farm, por exemplo. Então, por exemplo, we stopped for a coffee in our favorite café. We stopped for a coffee in our favorite café. Eu acho que nesse exemplo ficou bem clara a distinção. A palavra de número 6 é debut. E debut equivale a estreia ou lançamento. Então, por exemplo, o lançamento de um álbum de algum determinado artista ou a primeira aparição de algum artista ou de algum esportista, a gente usa a palavra debut. Então, por exemplo, he started as an actor, making his debut as a director in 1990. He started as an actor, making his debut as a director in 1990. Número 7, a gente tem uma palavra que está relacionada a refeições. Então, no almoço, no jantar, o prato principal, a gente pode utilizar a palavra que vem do francês, que é conhecida por ter a melhor culinária do mundo, é meio controverso, mas, enfim, é a palavra entrée. Entrée, para prato principal. Então, por exemplo, dinner features a hot entrée of chicken or lamb. Dinner features a hot entrée of chicken or lamb. E vamos então para a palavra 8, que vem do francês façade. Façade significa fachada. Então, a fachada de um prédio, a fachada de uma casa, a gente usa a palavra façade. Mas também, assim como em português, tem esse outro sentido. Por exemplo, quando a gente fala a pessoa está fazendo algo de fachada, ou seja, não é exatamente o que ela verdadeiramente está querendo expressar ou fazer. Então, em inglês, a gente também pode utilizar neste sentido. Por exemplo, we are fed up with this facade of democracy. We are fed up with this facade of democracy. A palavra de número 9 é um adjetivo que significa ingênuo. Para a gente descrever uma pessoa ingênua, então, a gente usa a palavra naive. Naive. Então, por exemplo, she was very naive to believe that he'd stay with her. She was very naive to believe that he'd stay with her. Bom, por enquanto a gente está então na palavra 9, daqui a pouco eu começo com a palavra 10, mas antes vamos dar uma revisada, né? Já foi muito vocabulário e é importante que a gente sempre esteja em constante revisão, revisitando essas palavras. Então a palavra de número 1, reservoir, para reservatório, faux pas, para gafe ou mico, blasé, mesmo sentido que a gente utiliza em português, bureau, para escritório, né, que vai fornecer alguma informação para algo em específico, café ou coffee shop em inglês, número 6, debut, para estreia ou lançamento, entrée, para prato principal, façade, para fachada, e agora a gente acabou de ver a palavra número 9, naive, para ingênuo. Na descrição aqui deste episódio, vocês têm o link para o blog. Então, neste link você vai ver exatamente como se escrevem essas palavras e vocês também vão ver esses exemplos que eu estou dando aqui para vocês. Como essas palavras vêm do francês, então vocês já podem imaginar que tem acentos, tem C cedilha, por exemplo, na palavra façade, então a escrita acaba sendo diferente do inglês. A palavra de número 10 é a palavra protégé, ou protégé, que significa protegido, ou seja, aquela pessoa que é mais nova, mas que recebe ajuda na carreira e desenvolvimento pessoal de uma pessoa mais experiente. Por exemplo, he had been a protégé of Captain James.
He had been a protege of Captain James. Já estamos chegando quase no final. A palavra de número 11 é vis-à-vis. Vis-à-vis, que significa em relação a algo ou em comparação a algo. Vou dar 2 exemplos então para vocês entenderem. No sentido de em relação a algo. I need to speak to James Lewis vis-à-vis the arrangements for Thursday. I need to speak to James Lewis vis-à-vis the arrangements for Thursday. Ou seja, eu preciso falar com James Lewis em relação ao compromisso de quinta-feira. Now, no sentido de em comparação a. What worries us is the competitive edge that foreign companies have vis-à-vis British firms. What worries us is the competitive edge that foreign companies have vis-à-vis British firms. O que nos preocupa é a vantagem competitiva que empresas internacionais estrangeiras têm em comparação às britânicas. E para a gente finalizar agora com chave de ouro, eu trago a última palavra, que é o adjetivo burguesa. Em francês, bourgeois. Bourgeois. É bom vocês acompanharem lá no blog, porque o spelling, a soletração de bourgeois, é uma mistura de vogais que vocês não têm noção. Então, acompanhem lá a forma escrita. Mais um exemplo para vocês é: He's accusing them of having a bourgeois in limited vision. He's accusing them of having a bourgeois in limited vision. Então é isso, pessoal. Eu trouxe aqui 12 palavras. Na primeira parte eu trouxe mais 10, ou seja, 22 palavras, e a lista não se esgota aqui. Existem muito mais outras palavras, não vou trazer todas elas porque algumas são menos usadas ou são usadas em ambientes mais formais, mas de qualquer forma é bom a gente ter esse conhecimento que a gente usa muitas palavras realmente do francês em inglês e, como vocês puderam observar, mantendo inclusive a mesma pronúncia do idioma francês. É isso então, e até o próximo episódio. Thanks for listening. You can send me suggestions on Twitter, Instagram, or by voice message. Also, follow us on your favorite streaming platform to check out for the next episode. On EnglishEverywherePodcast.wordpress.com, you can have some further information about our show episodes, including transcripts. See ya!